Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a parábola do rico e Lázaro. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero ler alguns versículos aqui com vocês. O finalzinho da parábola, que não é uma parábola extensa, para a leitura não ficar cansativa. Vamos ler apenas alguns versículos que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 16. Vamos ler o versículo 27 ao 31, que vai nos dizer assim. Respondeu ele, respondeu ele quem? O rico. Peço-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse o rico, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Dentro dessa parábola do rico e do Lázaro, qual é o contexto em que Jesus Cristo trouxe essa parábola? É o mesmo contexto em que Jesus falou, instruiu sobre a parábola do administrador infiel. Jesus Cristo está dando instruções para os fariseus, principalmente dando essas parábolas direcionadas aos fariseus, sobre as riquezas, sobre o dinheiro, vamos dizer assim, sobre as bênçãos materiais. Então Jesus Cristo traz 2 ensinos, duas parábolas ensinando sobre esse fato. E aqui, o que aconteceu aqui nessa parábola, que nós não lemos, mas talvez você conheça ou não conheça, Então vou trazer um breve resumo sobre essa parábola. Jesus Cristo ele vai trazer as características de um homem rico que vivia todos os dias no seu luxo, vestia púrpura e linho finíssimo. E também havia outro homem, que era um mendigo, que esse tem o nome na parábola de Lázaro, que estava coberto de feridas, provavelmente úlceras estouradas, então uma situação bem crítica. E aí, os seus amigos ali pegou ele e colocou ele na porta desse rico. Então ali, a situação daquele mendigo era tão drástica, que esse mendigo ele desejava comer as migalhas que caía da mesa do rico. E aí Jesus Cristo ainda acrescenta que até os cães, que era um animal impuro, que era um animal que comia carniça na época, assim, aqueles animais selvagens, vamos imaginar um animal de rua que come lixo. Esse animal não é esse nosso animal cão doméstico. Vinha ali lamber as feridas desse mendigo. E aí esse mendigo morreu, tanto que a parábola nem fala que ele teve um sepultamento, ele morreu, e os anjos o levaram para o seio de Abraão, para o lado de Abraão. Que aí, como também na ideia do povo judeu, que Abraão estava no paraíso. Então, em outras palavras, o mendigo foi levado ao paraíso. E aí o rico morreu também, teve o seu sepultamento, provavelmente um sepultamento com várias cerimônias, com várias pessoas ali trazendo, vamos dizer, o conforto para a família, porque ele era um homem de posse, então era um homem bem visto pela sociedade. Foi sepultado, só que esse homem, ele foi diretamente para o inferno, ou na língua hebraica, foi para o Hades, ou Sheol. E ali, quando ele olha para cima, é o que traz dentro da parábola, ele viu de longe, lá no seu tormento, que ele estava no inferno, viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então ele exclamou, pai Abraão. E aqui tem um detalhe interessante, que ele exclamou, pai Abraão. Jesus Cristo está nos trazendo que esse homem rico, ele era da descendência de Israel, ou seja, ele era filho de Abraão. Ele era um israelita. Então esse é um detalhe interessante. E aí ele vai clamar, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua,
porque estou atormentado nesta chama. Então, até no inferno, vamos dizer assim, o homem rico não perdeu ali, não assumiu uma humildade, vamos dizer assim, porque ele estava querendo que o pai Abraão desse ordem para o mendigo Lázaro. Então, ele vê, é algo por trás aqui que a gente consegue perceber. Vê por trás que, para ele, o mendigo era um homem que deveria servi-lo. Então, até no próprio inferno, ele não se deu conta disso. E pede para Abraão mandar o Lázaro molhar, né, uma água e colocar molhar na ponta do seu dedo e refrescar a língua desse homem que estava no inferno. E aí Abraão vai trazer para ele, existe filho. E Abraão reconhece que ele era seu filho, ou seja, que ele era da descendência de Abraão. Filho, lembra-te que quando você estava em vida, você recebeu muitos bens. Ao contrário, Lázaro foi atormentado por males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós, que se nós quiséssemos passar para aí, nós não poderíamos, nem você, passar daí para cá. E aí ele entra no que nós lemos, que o rico vai pedir para o pai Abraão que mandes à casa do seu pai, ele, né, o Lázaro, para avisar os seus 5 irmãos, dar o testemunho de que realmente existia esse lugar de tormento, que existia um inferno. E aí Abraão vai falar que eles ouçam Moisés e os profetas, ou seja, ouçam a palavra de Deus, ouçam a lei de Deus. E aí, isso aqui, Jesus Cristo está trazendo um ensino para nós, a realidade do inferno. E não tem purgatório, tem um inferno. Tem céu ou inferno. Existem esses dois lados. Não tem como você morrer e ficar ali no meio termo, no muro. O muro já é no inferno. Ou você vai para o céu, que é aqui o paraíso ao lado de Abraão, ou você vai para o inferno. Isso é uma realidade que muitos não querem pregar hoje em dia, porque assusta muitos, né? É mais fácil pregar sobre a riqueza, sobre a prosperidade que você vai alcançar, mas quando trazer a realidade do que nos aguarda pós-morte, é uma realidade que muitos não querem trazer porque não traz aprovação, não traz likes, não traz engajamento. Então é algo que muitos evitam falar. É mais fácil eu falar que Jesus só quer o teu coração. Mas a verdade bíblica não é assim. Jesus te quer por completo. E a realidade pós-morte, ela é real. O inferno existe. Assim também como o céu existe. Porque a palavra de Deus que nos está nos trazendo isso, está nos dizendo isso. E a palavra de Deus é verdade. Porque Deus é a própria verdade. Ele não pode mentir. Nele não há sombra de variação. Então isso aqui, essa parábola está nos ensinando de maneira, está nos trazendo que existe o céu e existe o inferno. E nós também temos que compreender que servir a Deus não é por medo de ir para o inferno. Aqui é algo interessante. Porque se nós formos servir a Deus porque nós temos medo de ir para o inferno, nós precisamos nos converter ainda. Por quê? Nos converter de verdade, né? Porque eu estou pensando apenas em mim, o egoísmo, né? Eu não quero ir para o inferno, tenho medo do fogo, né? Mas servir a Deus, ele vai muito além disso. Nós servimos a Deus por reconhecer, por gratidão ao que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Pelo que ele fez pela minha e pela sua vida, pelo que ele fez pela humanidade, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, pelo amor que ele tem por mim e por você. Então o que nós devemos fazer em servir a Deus é retribuir esse amor. É um coração grato em retribuição ao amor que nos alcançou. Não medo de ir para o inferno. Mesmo sabendo que ele existe, mesmo sabendo, se nós não usarmos, como eu falei na parábola anterior, a nossa moeda mais preciosa, que é o nosso tempo, aplicado de maneira correta no que deve realmente ser feito, nós sabemos que temos as consequências pós-morte, que é, infelizmente, ir para o tormento eterno. E aí, entrando dentro dessa parábola, eu vou trazer alguns detalhes para vocês compreenderem da época e para a gente fazer a aplicação espiritual. Primeiro, o mendigo ele desejava comer ali as migalhas do que caía da mesa, ou seja, o pão que caía ali, a sobra de pães que caía da mesa do rico. E algo interessante aqui, para você entender esse contexto aqui da época, é que naquela época de Jesus não existia o guardanapo que nós temos hoje. E aí como é que os ricos, né, limpavam suas mãos? Eles pegavam o pão velho e limpavam a sua mão
com esse pão velho. E o resto, aquela sobra, jogava fora, jogava para os cães. Então você vê a situação que esse mendigo se encontrava nesta terra. Ele desejava comer essa sobra, esse lixo, vamos dizer assim, da limpeza da mão dos ricos. Ele queria comer isso e não tinha. E aí, agora já entrando dentro do ensino dessa parábola, sobre que aqui também está ensinando sobre riquezas. Porque nós temos que compreender isso, que muitos, pode até, é bem simples, mas muitos podem até confundir. O rico não foi para o inferno porque ele é rico. O mendigo não foi para o céu porque ele é pobre. Mas aqui está na administração, na mordomia. A gente até falou na parábola do administrador infiel. Na mordomia dos bens. O que esse rico fez com o que Deus colocou em suas mãos? Com as riquezas, com as bênçãos que Deus colocou em sua mão. Isso aqui é um impacto sobre as nossas vidas. Porque hoje é mais pregado que você vai receber essas riquezas, não importa o que você vai fazer com elas. Mas aqui o que Jesus Cristo está ensinando, que também foi uma flecha, tanto para os fariseus, e que é também para os fariseus, saduceus, e também é para nós hoje, que abala a nossa estrutura. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Será que nós estamos realmente servindo? Pelo menos eu sou, quando eu leio uma parábola dessa, sou impactado com essa flecha. Será que eu estou realmente ajudando o meu próximo com aquilo que Deus colocou em minhas mãos? Isso aqui é algo para a gente despertar, de estar fazendo o que Deus quer que nós façamos com aquilo que Ele colocou em nossas mãos, com a administração dos bens que Ele colocou nas nossas mãos. Servir ao próximo com os nossos bens, com as nossas riquezas. E foi o motivo que está implícito aqui do rico ter ido para o inferno, foi a má administração dos seus bens materiais. Foi a má administração das suas riquezas materiais. E aí algo... Por que eu digo isso? Observe que o mendigo estava na porta do rico. E o rico estava vivendo sua vida de luxo todos os dias, vivendo vida de luxo todos os dias. Sequer não foi dar um auxílio para o mendigo que estava em sua porta. Ou seja, ele não administrou de maneira correta os bens que Deus colocou em suas mãos. E aí, algo muito interessante que eu falei para vocês sobre os judeus, porque que essa parábola estava sendo direcionada para os fariseus, para os judeus. Vocês viram aqui que o rico clama pai Abraão, ou seja, ele era da descendência de Abraão. Por que isso? Porque os judeus, eles acreditavam que uma pessoa bem sucedida, próspera materialmente, era uma pessoa que recebia a bênção de Deus. Em nossos dias não é diferente. Vamos chegar aqui. Não é diferente sobre isso. Uma pessoa que está prosperando financeiramente, aí a pessoa vai olhar e de imediato vai dizer, isso é bênção de Deus. Os judeus eles acreditavam nisso, com base, por exemplo, em Deuteronômio 28, onde traz as bênçãos do Senhor, aquele que obedecer receberá as bênçãos do Senhor, a chuva no seu tempo, a temporânea, a seródica. E aí vai, todas as bênçãos de Deus. E aí, um exemplo, quando aquele jovem rico chega diante de Jesus perguntando o que ele precisa fazer para receber a vida eterna. Jesus Cristo vai falar para ele, guarda os mandamentos. Ele diz, Senhor, isso eu faço desde a minha infância, desde a minha mocidade. E aí a Bíblia vai nos dizer lá em Marcos que Jesus olhou para ele e o amou e disse, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e doa aos pobres e siga-me. E ali o jovem triste sai dali. Por quê? Porque ele tinha muitos bens. E aí Jesus Cristo traz aquele ensino bastante conhecido, que é mais fácil, É mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E aí os discípulos de Jesus vão ficar espantados. Por quê? Fala assim, então quem poderá ser salvo? Por quê? Porque eles fazem essa pergunta. Porque para eles, uma pessoa que possuía riquezas, eram pessoas abençoadas por Deus. Ele fala, eles estão espantados diante desse ensino de Jesus. Como assim, Jesus, mestre? Quem será salvo então se um homem abençoado, ao olhar dos judeus, não vai ser salvo? E aí Jesus Cristo vai falar para ele, para o homem pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Só trazendo esse contexto para vocês compreenderem como era a ideia dos judeus, de que as pessoas prósperas materialmente eram pessoas abençoadas por Deus. Aí Jesus Cristo está quebrando esse paradigma.
essa visão deles que nem sempre uma pessoa que é bem sucedida materialmente é uma pessoa que tem o favor de Deus. Nós sabemos que a Bíblia tem diversos homens de Deus que foram prósperos materialmente. José, o próprio Abraão, Jacó. Então, todos receberam a bênção de Deus, Davi. No entanto, isso não, por si só, não diz que esse homem recebeu a bênção de Deus. Infelizmente, no nosso dia, se nós formos pegar, sei lá, fazer uma pesquisa e pegar uma pessoa próspera materialmente e uma pessoa que se encontra em uma situação, talvez, de pobreza. Claro que a pessoa vai falar, né, essa pessoa pobre, né, porque ela está sofrendo as consequências do seu pecado e por aí vai, várias conjecturas. E muitas vezes não é assim, nem sempre é assim. Assim como o rico, tem ricos, pessoas ricas, prósperas, abençoadas, porque Deus o abençoou. Mas tem outras que não é assim. Muitas vezes até, e alguns, né, até com ganhos da injustiça, que acumulam materiais pela mentira, pelo roubo. Então nós sabemos que não é assim. O problema, e aí a gente chega naquele dilema de Asaf. Eu acredito que Asaf, ao entrar no templo, viu essa parábola, fazendo aqui uma conexão, né, com o Antigo Testamento. Porque qual é o dilema de Asaf em Salmo 73? A prosperidade do ímpio e o sofrimento dos justos. Ali foi o dilema de Asaf. Mas aí quando ele entra dentro do templo, ele viu o fim. Ele viu o fim dos ímpios. E viu também a recompensa dos justos. Eu acho, fazendo uma ligação aqui, que ele viu provavelmente essa parábola de rico e Lázaro. Porque, por mais que essa pessoa que acumulou riquezas injustamente não sofra as suas consequências, né, aos nossos olhos humanos, nessa vida, ela vai sofrer no julgamento final. Porque existe aqueles que vão para o céu, existe aqueles que vão para o inferno. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, eles vão sofrer, nós iremos sofrer a consequência dos nossos atos nessa terra. Seja mais cedo, seja mais tarde, seja na eternidade. Então, o ensino dessa parábola, ele é muito profundo, porque ele está nos provocando, está nos trazendo para refletir o que nós estamos fazendo com as bênçãos que Deus tem colocado nas nossas mãos. É muito mais do que Deus, eu quero, me abençoa, multiplica as minhas finanças, as minhas riquezas, os meus negócios. É muito mais que isso. É o Senhor, eu estou fazendo aquilo que é da sua vontade com as bênçãos que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Fica a reflexão na minha e na sua vida, porque há um destino. Há dois destinos. O inferno e o céu. Que venhamos meditar nesse ensino de Jesus Cristo. Ele trouxe para os fariseus, para os saduceus, mas que também vale para nós, nos dias de hoje. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.